Este é o último vídeo do meu canal em 2022 e esta é a época do ano em que muitas pessoas fazem balanço, fazem a retrospectiva do ano que está acabando e fazem planos, traçam metas, traçam objetivos, fazem planejamento para o ano que se iniciará. E, e antes que você faça o seu planejamento, suas metas, trace suas metas, seus objetivos, eh, saiba que a maioria dessa lista, né? As pessoas fazem listas, fazem checklist, enfim. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que traçam metas para o ano seguinte jamais cumpre metade dessa lista. A maioria das metas, dos objetivos, do planejamento, a grande maioria não é cumprida. Mas eu gostaria de fazer um pedido, fazer um apelo, você que está assistindo esse vídeo, para que neste final de ano você trace como principal objetivo para o ano que vem, para 2023, cuidar da sua saúde, mas cuidar não apenas da saúde física, mas também da saúde mental e da saúde espiritual. Porque a saúde física é fácil. Você se alimentar bem, comer principalmente frutas, verduras e legumes, você comer as refeições por dia certinho, comer mais pela manhã, na hora do almoço comer médio e à noite comer bem menos. Eu, no caso, eu como 4 refeições por dia. O de jejum, eu acabo comendo pouco, eu como mais no almoço mesmo. O certo seria que o de jejum fosse farto. Nesse ponto, os nordestinos estão absolutamente com toda a razão. Eles fazem certinho. O de jejum deles é praticamente um banquete. E no almoço eles comem menos, embora a comida nordestina tenha sarapatel, buchada de bode, arrumadinho, escondidinho, baião de dois, que são comidas pesadas. A feijoada também é uma comida bastante pesada, mas à tarde e à noite eles comem menos, obviamente. É porque o nordestino e outras pessoas de outras regiões do país, eles trabalham muito, principalmente trabalho braçal, então essa alimentação pesada acaba na verdade servindo como para renovar as forças, renovar as energias que são gastas por conta do trabalho pesado, talvez trabalho na construção civil e outros tipos de trabalhos braçais. Então a alimentação pesada acaba compensando nesse sentido. Então, mas o certo é você comer alimentos saudáveis, como frutas, verduras, legumes, e o mínimo possível de proteínas. Se você comer proteína, que seja proteínas saudáveis. E eu sei que os veganos farão campanha contra mim, acabarão me cancelando, fazendo discurso de ódio contra mim. Mas você pode comer proteína sim, desde que elas sejam saudáveis, desde que elas tenham boa procedência. Quando falo de proteína, eu falo de carne também. Estou falando de carne bovina, carne suína, carne de frango, mas que seja carne de qualidade, com boa procedência, que você sabe, que realmente você percebe que é de qualidade, que seja fresca, enfim, que você tenha como saber a procedência, que você tenha como saber se é de boa qualidade, que não está vencido, que não está estragado. Mas procure carnes que tenham o mínimo possível de gordura, carnes magras, que não prejudique a sua saúde, que evite qualquer alimento que contenha colesterol, gordura trans. Eu, por exemplo, tenho o hábito de, na prateleira do supermercado, não comprar em hipótese alguma. Eu sempre olho no rótulo de todas as embalagens, eu sempre vejo as propriedades nutricionais, tabela nutricional, eu sempre vejo os ingredientes. Muitas vezes, muitas pessoas podem achar que isso é chatice, que isso é paranoia, mas, por exemplo, na miniatura deste vídeo, eu fiz questão de fotografar o verso de um pote de Nutella. A Nutella é um dos alimentos mais consumidos no mundo. É praticamente um objeto de desejo da maioria das pessoas, pelo menos no mundo ocidental. Só que a Nutella tem o seguinte, eu anotei, na miniatura desse vídeo aparece a tabela nutricional, tá bem pequenininho, mas eu anotei aqui. Uma porção de 20 gramas de Nutella, que equivale a uma colher de sopa, tem
valor energético de 107 quilocalorias, 12 gramas de carboidratos, o que equivale a 60%. 60% de Nutella é carboidratos. O que é carboidrato? Açúcar. Ah, mas carboidrato não é... Nem todo carboidrato é açúcar. Carboidrato é o seguinte, se você se lembra bem das lições de biologia, das lições de corpo humano na escola, quando a pessoa se alimenta, come uma comida, a saliva faz a parte dela, o suco gástrico faz a parte dela, o suco pancreático, a bile, e divide os nutrientes. No caso dos carboidratos, eles se tornam açúcares. Então, quando você vê numa tabela nutricional carboidratos, é açúcar. Então, 60% da Nutella é açúcar. Por mais que não seja açúcar puro, nem todo açúcar da Nutella seja açúcar puro, mas quando é processado pelo organismo, quando passa pela saliva, suco gástrico, suco pancreático, bile e tudo mais, é fragmentado e se transforma em açúcar. Agora vamos às proteínas. Proteínas são 1,3 gramas, que equivale a 6,5% da Nutella. Gordura, 6,2 gramas, o que equivale a 31%. 31% da Nutella é gordura. E fibra alimentar, 0,6 gramas, que equivale a 3%. E finalmente sódio, 8,4 miligramas, porque sódio é principalmente sob a forma de cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então, risque a Nutella do seu cardápio. Nunca mais coma Nutella, nem qualquer outra coisa que tenha uma dose excessiva de carboidratos e gorduras. E também abomine, risque de sua lista de alimentos, qualquer alimento que contenha gordura trans, colesterol excessivo, ou qualquer outro alimento, tipo gordura vegetal hidrogenada, e, enfim, gordura, alimentos que fazem mal ao organismo, que entopem as veias, que causam formação de placas, obstrução das veias, que pode causar AVC, que pode causar infarto, pode encurtar a sua vida. E então priorize frutas, verduras e legumes. E, se possível, comer mais pela manhã, médio no almoço, e à tarde e à noite comer bem pouco. Falando da saúde mental agora. A saúde mental é você procurar pensar somente em coisas boas. Isso não estou falando de pensamento positivo. Pensamento positivo é coisa da nova era. Pensamento positivo não tem nada a ver. É você colocar pensamentos bons da sua mente. Você evitar notícias ruins, por exemplo. Esse ano ainda está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. E as notícias que a mídia divulgam sobre essa guerra são as piores possíveis, para deixar tudo com medo, pavor, aterrorizado. Então, muitas pessoas, quando leem o nome Rússia no Twitter, por exemplo, já entram em pânico, já acham que é o fim do mundo. Mas, então, procure evitar ler essas notícias ruins, ou então busque fontes confiáveis, busque de onde veio a notícia, todos os pormenores, todos os detalhes da notícia, antes de achar que é o fim do mundo, que o mundo acabou, que haverá a Terceira Guerra Mundial. Então procure saber as notícias pelas fontes corretas, da maneira correta, todas as informações, antes de achar que o pior pode acontecer a qualquer momento, que é o fim do mundo, que você vai morrer. E eu estou falando isso porque em 2021, eu passei por um problema muito sério na minha saúde mental. Em janeiro do ano passado, em 2021, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu achava que o mundo ia acabar, eu achava que estava com pânico por causa das notícias, por causa de vídeos sensacionalistas, e eu achava que se eu fosse levado para o hospital, eu seria torturado até a morte. Então, aí depois, em março, eu tive coronavírus. Entre julho e setembro eu tive depressão, então passei muito mal, fiquei sem gravar vídeos na igreja, fiquei sem postar vídeos no meu canal, praticamente desapareci das redes sociais, mas graças a Deus em outubro eu voltei,
Deus me deu a vitória, Deus me deu... eu tenho um testemunho no meu canal onde eu falo a respeito da minha superação dessa crise que eu tive. E graças a Deus eu cheguei até aqui, eu voltei. Voltei com os meus dois canais, o meu canal pessoal, esse Semeadores Adventista, que é o canal da nossa igreja. Voltei a gravar vídeos, tirar fotos, postar nas redes sociais. Eu tenho usado as redes sociais, inclusive o Twitter, eu voltei ao Twitter também. Passei a usar o Twitter mais do que nunca para evangelizar, para pregar o evangelho. Claro, selecionando bem o conteúdo, filtrando bem o conteúdo, para não deixar que o ambiente terrível do Twitter, que foi amenizado, graças a Deus, com a chegada do Elon Musk, que comprou o Twitter. E o ambiente ficou muito mais amistoso agora, muito mais assim. Claro que tem os ódios, né, os extremismos ainda, né, dos dois lados, mas ficou um ambiente melhor. E em terceiro lugar, a saúde espiritual, que é você priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Você lê a palavra, lê a Bíblia, orar, orar mais do que nunca você deve orar. Não é só apenas quando você levanta, quando você almoça, antes de você dormir. É sempre quando você sentir no seu coração que precisa conversar com Deus, que precisa desabafar com Deus, ore. Vá até o banheiro, vá até um lugar mais privado. Se você não sentir que o ambiente onde você está é hostil, não dá para você se concentrar, não dá para você orar, vá para um ambiente mais reservado, como o banheiro, por exemplo. Mas ore sem cessar, se possível jejue também. Eu estou fazendo jejum uma vez por semana, toda quinta-feira. A nossa igreja passou a ter esse hábito do jejum toda quinta-feira, pelo menos até o meio-dia, ou até às 11, né, que é o horário que eu almoço. E leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus sempre alimenta você, é o alimento espiritual, que você sempre se renova cada vez que lê a Bíblia, por mais que você conheça bem a Bíblia, mas cada leitura é o Espírito Santo falando com você, é Deus falando com você de uma maneira diferente. E também ouvir músicas, somente músicas que aproximam você de Deus. Não ouça música secular. Abstenha-se de música secular, qualquer outra música que afaste você de Deus, que abale sua comunhão com Deus. Ouça somente músicas cristãs, músicas que exaltam a Deus, que proclamam o Evangelho de Cristo, que demonstrem o Espírito Santo nas letras e também na própria música em si. E eu quero encerrar esse vídeo mencionando uns textos bíblicos. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo. Um texto bíblico que Deus colocou no meu coração para que você possa efetivamente, antes mesmo de começar o ano de 2023, você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Primeiramente, quero ler aqui Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É o tal da lei do retorno, que Gálatas 6 também menciona. Então você tem que, se você temer a Deus, se você fazer aquilo que agrada a Deus, você será feliz, você terá uma vida plena, uma vida que realmente você vale a pena ser vivida. Até Jesus voltar, buscar a sua igreja, aí haverá só alegria, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza. Mas enquanto estivermos aqui, devemos buscar a Deus incessantemente, mais do que nunca, porque os dias são cada vez piores. E aqui em Isaías capítulo 55, versículo 6 a 9, o profeta diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E agora, o que Jesus disse a respeito disso? Da nossa saúde física, mental e espiritual. Eu mencionarei apenas alguns trechos dos evangelhos, para não ficar muito longo. Primeiramente, Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E no capítulo 16, versículo 26, Jesus também diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, o primeiro trecho lá do Sermão do Monte, Mateus 6, 31 e 34, fala sobre nós controlarmos a nossa ansiedade, para nós não ficarmos extremamente ansiosos, extremamente preocupados com relação ao futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. É Deus que o dirige, é Deus que controla tudo, Deus que continua no controle de tudo, apesar de tudo parecer fora do controle, mas Deus continua no controle de tudo. E em Mateus 16, 26, fala sobre que não adianta ser rico, milionário, poderoso, ter de tudo que o dinheiro pode comprar, toda a fama, luxo, poder, ostentação, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada, você não é nada. E Jesus também diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, complementando o que eu acabei de dizer. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isso aqui, Jesus não está falando de suicídio, Jesus não está incentivando o suicídio, Jesus está falando para renegar o seu ego, para deixar o seu ego de lado, para que Jesus Cristo viva, para que Jesus Cristo reine em sua vida, inclusive em sua mente, em suas prioridades. O que é a alma? A alma é mente, emoções e vontade. Então, que você possa cuidar de tudo isso. E quero ler também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão, no caso, é o diabo, ou o mesmo mundo, a carne. Enfim, os nossos inimigos maiores são o mundo, a carne e o diabo. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante não tem nada a ver com riqueza, luxo, ostentação, poder. É a vida abundante no sentido de não faltar nada do que você precisa. Porque mesmo na dificuldade, mesmo que você tenha problema financeiro ou qualquer outro problema, tendo a Jesus, você tem tudo. Porque Jesus fornecerá para você tudo que você precisa, tudo que você necessita. Mesmo na pior dificuldade, no pior cenário possível, até mesmo nas crises financeiras, você terá tudo que você precisa para poder se manter enquanto estiver nesse mundo. E agora nas cartas de Paulo, vejamos aqui o que diz Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2, que é um texto que todo mundo deveria saber de cor. Aliás, muitos sabem de cor, mas não praticam. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui na primeira carta aos Coríntios, eu separei 3 trechos com uma importância muito grande. Cada trecho tem uma importância vital no que diz respeito à saúde. Primeiramente, a saúde mental, aqui no 2 Coríntios 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quando temos a mente de Cristo, não pensamos em besteira, não ocupamos a cabeça com bobagens, com coisas que não prestam, que nos leva ao pecado, que nos leva à fornicação, que nos leva a um monte de coisa que não presta. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós ocupamos a mente somente com coisas boas, somente com aquilo que nos aproxima do Senhor. E aqui na primeira carta aos Coríntios ainda, capítulo 3, versículo 17, encontramos o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui sim fala sobre suicídio, mas não fala assim apenas do ato de tirar a própria vida assim, instantâneo, imediato, mas também fala sobre você acabar com sua vida aos poucos, inclusive por meio da alimentação, comendo porcaria, comendo fast food, comendo um monte de coisa que não presta. Você também está acabando com a sua saúde, você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E complementando aqui no capítulo 6, versículos 19 e 20 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aqui fala
Esse trecho fala também sobre fornicação, sobre masturbação, sobre pornografia, sobre tudo que você usar o seu corpo da maneira errada para fazer coisa que não presta, para entristecer o Espírito Santo. E no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e no capítulo 6, versículo 14, aí está realmente dois textos que falam sobre o que acontece com aquele que tem a mente de Cristo, com aquele que permite que o Espírito Santo ocupe sua mente, tirando tudo aquilo que não presta. Primeiramente, Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E no capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E finalmente quero terminar lendo Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, mortos para o mundo, né? Do ponto de vista espiritual. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória, ou seja, na eternidade celestial. Então, cada renúncia que você fizer, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que afasta você de Deus e também aquilo que afeta a sua saúde física, você terá consequências maravilhosas, terá recompensas, terá galardões. Então, fique com essa palavra para que Deus possa alimentar sua vida, alimentar seu coração, alimentar sua alma, seu corpo, seu espírito, enfim. E que Deus possa abençoar, que Deus possa orientar sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seu favorito. Deus no canal, Deus abençoe. Feliz ano novo, até depois, se quiser.